Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Bom, eu gravei as aulas de quarta-feira, mas eu tive alguns problemas no computador com a gravação. Então, como nós estamos numa semana de recuperação, aprofundamento, revisão dos conteúdos importantes do segundo bimestre, nós estamos revisando as habilidades essenciais que os alunos não alcançaram, não atingiram no segundo bimestre, tá? Então, eu considero importante fazer este vídeo para vocês, vídeo explicativo. Eu vou tentar ser breve, ok? Bom, é o seguinte, tem uma habilidade lá, não lembro exatamente o número, a gente verifica na sede, tá? A sede com relação a AAP, a sequência digital, tudo que vocês fizeram no bimestre passado, nós conseguimos verificar a porcentagem das habilidades que foram atingidas e daquelas que não foram, tá? Então, por exemplo, todas as habilidades com porcentagem abaixo de 50%, nós precisamos fazer exercícios de revisão, tá bom? Porque entende-se que o aluno não aprendeu, tá? Ele está com dificuldades nessas habilidades, ok? Bom, nesta primeira habilidade, ela está relacionada com o uso dos conectivos, o uso da coesão e da coerência nos textos e no diálogo também, ok? E aí pedi para copiar no caderno, tá? Quem copiar, eu vou aguardar as fotos, porque eu anoto na minha planilha o aluno que envia fotos de atividades feitas para mim, ok? Bom, primeiro eu quero explicar o que são conectivos, tá? Conectivos são palavras que conectam as frases, as sentenças, tá? E aí eu quero que vocês lembrem-se o que é coesão. Coesão, coerência. Coesão, usar corretamente os conectivos dentro do texto ou do diálogo. Coesão é saber utilizar os conectivos corretamente dentro das frases, dentro do texto, dentro do diálogo. E a coerência? A coerência está relacionada ao sentido, tá? O sentido dos conectivos. Se você usa o conectivo de forma correta, o sentido está correto. Se você usa o conectivo de forma errada, o sentido está errado, ok? Nós vamos verificar isso nos exercícios. Tipos de conectivos. Bom, eu fiz uma revisão, fiz um resumo e passei alguns conectivos coordenativos, tá? Inicialmente. Então, alguns conectivos que são muito utilizados, principalmente nas redações, tá? Que os alunos do ensino médio fazem, de adição, que tem o sentido de somar uma informação. E, nem, também. Existem outros. Eu coloquei os principais, os mais usados, aqueles que eu quero que vocês memorizem e usem nos textos de vocês nas próximas atividades, tá? E aí eu coloquei um exemplo. Eu fui ao teatro ontem, esse ontem tem acento, tá? E assisti uma peça legal. Então eu tenho duas frases. Eu fui ao teatro ontem, assisti uma peça legal. Então esse e adicionou uma informação, ok? Um conectivo de oposição. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, etc. Tá? Por que é oposição? Porque a segunda frase é uma ideia oposta à primeira, é uma ideia contrária. Eu fui ao teatro, mas não assisti uma peça legal. Então esse mas tem sentido de oposição, tá? E normalmente tem uma vírgula, tá? Regras de pontuação, tá? Bom, eu fui ao teatro, mas não assisti uma peça legal, sentido de oposição. E se eu trocar, eu fui ao teatro, porém
não assisti uma peça legal. Eu fui ao teatro, entretanto, não assisti uma peça legal. Ok? Todos eles têm sentido de oposição. Ok? Agora vamos para a alternativa. No conectivo alternativo, eu coloquei o ou, ora, são os mais usados. Então, eu tenho um exemplo aqui. Você quer pipoca ou algodão doce? Eu tenho duas opções, tá? Você quer suco ou refrigerante? Tá? Então, é uma alternativa. O ora, por exemplo, ora eu trabalho na coordenação, ora eu trabalho na sala de aula, tá? É um outro exemplo para vocês. Conectivo de conclusão. Logo, portanto, por isso, então. Ou seja, eu concluo algo, sobre algo, tá? Então, pensa numa redação sobre o Covid, tá? A redação tem lá a introdução. O Covid-19 é um vírus que surgiu na China. Daí você desenvolve o primeiro parágrafo. Depois vem o segundo parágrafo, desenvolvimento. Os sintomas causados pelo Covid podem ser febre, falta de ar, entendeu? Aí você desenvolve o segundo parágrafo do seu texto. No final, no terceiro parágrafo, nós fazemos a conclusão. E aí é aí que você usa o conectivo de conclusão. Então, no final do texto, no último parágrafo, você pode começar a sua ideia desta forma, logo, vírgula. O Covid-19 pode levar à morte, tá? Por quê? E aí você estende, porque tem que ser um parágrafo um pouquinho maior numa redação, tá? Você não pode fazer uma redação usando linhas, ok? Cada parágrafo precisa ter pelo menos umas 4 linhas. Uma redação num todo precisa ter pelo menos umas 15 linhas, tá? Para ser realmente boa, ok? Então, se eu posso substituir esse logo, portanto, o Covid-19 pode levar à morte. Por isso, o Covid-19 pode levar à morte. Tá? É tudo conclusão. É uma conclusão que, após tudo que eu escrevi, tudo que eu argumentei, eu cheguei à conclusão sobre isso, tá? Referente ao Covid, tá bom? Agora é um conectivo de explicação. O mais utilizado é o porquê. O porquê junto, tá? Quando você explica, você justifica esse porquê, é junto. Não pode ser separado, tá bom? Eu passei mal porque comi um cachorro-quente estragado, tá? Então, eu passei mal porque eu estou explicando. Comi um cachorro-quente estragado, tá? É uma explicação. Um conectivo de causa. O porquê também pode ser causa. Pois, já que, desde que. O sentido aqui, a causa, é uma consequência, tá? Então, muda só um pouquinho o sentido. Eu passei mal, vírgula, pois eu comi um cachorro-quente estragado, tá? Eu passei mal, tá? Pois eu comi um cachorro-quente estragado. Então, a consequência de eu ter comido um cachorro-quente estragado foi passar mal. Esse pois, antes do pois, normalmente, quase sempre tem uma vírgula, tá? Um conectivo de comparação é o como, assim como, tal como, tá? O céu tem acento no céu. O céu hoje está cinza como o seu coração, filosofando, né? Eu estou comparando, utilizando como o céu com o coração. E os dois estão cinzas, ok? De condição, conectivo de condição. Se, caso, desde que, a não ser que, etc. Então, é uma ordem, tá? É uma condição. Se você não copiar a lição, terá um ponto negativo. É uma condição, tá? Se é o mais utilizado, tá? A não ser que, também caso você não copie a lição, terá um ponto negativo. E por último, o conectivo de conformidade. Conforme, segundo. Então, conforme as regras de segurança, mantenha o distanciamento. Estamos falando do Covid. Conforme, ou então, segundo as regras de segurança,
mantenha o distanciamento, tá? Durante a pandemia, ok? Então, este é o primeiro vídeo que contém as explicações do uso, tá? De alguns conectivos que os alunos do primeiro ano precisam saber utilizar. E aí depois teremos alguns exercícios de revisão, ok? Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Até mais.